Eu não me envergonho. Essa coragem não vem de si mesmo, mas do encontro com o amor que transforma, do Salvador que entregou tudo. E isso nos faz pensar, será que temos vivido com essa mesma ousadia? Ou temos calado quando deveríamos falar? Vivemos hoje num mundo onde tudo é mostrado, vitórias, viagens, opiniões, conquistas pessoais. Mas quando o nome de Jesus é mencionado, o silêncio muitas vezes reina. As conversas mudam, os olhares se desviam, o ambiente esfria. Por quê? Será medo de sermos mal interpretados? Medo de ofender? Medo de sermos rejeitados? Ou será que nos acostumamos demais com uma cultura que diz que fé é algo privado, que salvação é opcional e que verdade é relativa? Mas eu te digo, a mensagem do Evangelho não é só uma opinião a mais, não é uma moda espiritual. Ela é o próprio poder de Deus, o único capaz de dar vida a corações mortos. Se você também crê que o Evangelho é o poder de Deus, escreva aí nos comentários: eu não me envergonho do nome de Jesus. O Evangelho é o coração do céu pulsando na terra. É o anúncio de um resgate divino, um chamado de volta para casa. Não é um caminho entre muitos, é o único caminho. É a mensagem que transforma, cura, liberta e dá sentido à existência. O Evangelho declara que há um Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio, viveu entre nós, amou os rejeitados, perdoou os imperdoáveis, tocou os intocáveis e, por fim, se entregou por amor. Ele não morreu apenas como um mártir, ele assumiu o peso do pecado, o meu pecado, o seu pecado. Cada falha, cada vergonha, cada rebelião silenciosa ou escancarada, tudo ele levou sobre si. E ao fazer isso, ele não apenas nos cobriu, ele nos limpou, nos deu um novo começo. E então, ao terceiro dia, ele se levantou. A pedra foi removida. O túmulo ficou vazio. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou com poder e glória, trazendo consigo as chaves da eternidade. Essa é a verdade que carregamos, é o tesouro que temos nas mãos. E por isso, precisamos nos perguntar com sinceridade: estamos vivendo como quem carrega essa verdade? Será que somos ousados o suficiente para falar de Jesus fora dos templos? Será que honramos seu nome em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas redes sociais? Ou será que temos escondido nossa fé por receio do que vão pensar? Lembre-se, não é arrogância compartilhar a verdade. É amor. Amor por aqueles que ainda não conhecem. Amor por aqueles que estão perdidos, aflitos, feridos. Uma palavra sua pode ser o início da libertação de alguém. Se você crê que Jesus vive e reina, declare agora mesmo nos comentários: Jesus é o meu Salvador. Vivemos tempos em que a verdade é questionada, relativizada, distorcida. O mundo diz: cada um tem sua verdade. Mas a palavra de Deus não vacila. Ela afirma com clareza: há um só caminho, uma só verdade e uma só vida. E esse caminho tem nome: Jesus. Ele não é uma ideia bonita, ele é real. Ele é o próprio Deus que se fez carne. A cruz não foi um acidente na história, foi um plano de amor. Foi ali que o inocente pagou o preço dos culpados. Foi ali que o sangue derramado selou nossa liberdade eterna. E ainda hoje, ele continua chamando os cansados, os sobrecarregados, os decepcionados. Ele continua curando corações partidos, restaurando famílias, libertando mentes aprisionadas. A mensagem do Evangelho ainda é a resposta. Mas será que temos vivido como embaixadores dessa verdade? Ou será que, aos poucos, temos deixado nossa fé se tornar invisível, silenciosa, adormecida? Não precisamos de um microfone para pregar. Não é necessário estar num altar. A sua vida é o altar. Suas atitudes, suas palavras, sua generosidade, sua compaixão, sua firmeza na verdade, tudo isso é uma pregação viva. E sim,
Suas palavras importam. Sua voz tem poder. Quando você diz, eu sigo Jesus, algo acontece no mundo espiritual. As trevas recuam. A esperança se acende em quem ouve. Uma luz se acende em meio às sombras. Por isso, não esconda sua fé. Não a enfraqueça para agradar os outros. Não dilua a verdade só para ser aceito. O mundo grita alto suas ideias, porque nós, que carregamos a maior de todas as verdades, deveríamos nos calar. Se você quer ser uma luz viva onde estiver, escreva: quero ser usado por Deus, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Deus não te chamou para se esconder. Ele não te salvou para você viver em silêncio. Ele te alcançou para que, através de você, outros também sejam tocados. Sua história importa. Sua jornada, com todas as marcas, tem propósito. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Ele usa vasos quebrados, corações remendados, histórias que foram reescritas pela graça. O que o céu precisa é de gente disposta, gente que diga, Senhor, eis-me aqui. Cada ferida que foi curada em você é um testemunho vivo do amor de Deus. Cada batalha que você venceu, cada lágrima que Ele enxugou, cada perdão que você recebeu, tudo isso é combustível para impactar vidas. Nada do que você passou será desperdiçado nas mãos daquele que tudo transforma. Seja na escola, no trabalho, em casa ou no ônibus, você é chamado a ser diferente. Não por orgulho, não por superioridade, mas por um amor que arde dentro de você e que se recusa a ser calado. Não esconda a luz. Jesus mesmo disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. E isso exige postura, exige coragem, exige fé prática, aquela que não se limita a domingos ou a versículos em redes sociais, mas que aparece nas atitudes do dia a dia, mesmo quando ninguém está vendo. Você foi chamado para ser sal em uma terra que perdeu o sabor, luz em uma geração que se acostumou com a escuridão, mensageiro da esperança onde muitos só enxergam desespero. Se você está disposto a brilhar, mesmo quando custa caro, escreva, Senhor, eis-me aqui, e declare isso como um compromisso diante de Deus. Há pessoas, neste exato momento, enfrentando batalhas silenciosas. Gente ao seu redor que sorri por fora, mas chora por dentro. E talvez, sem você saber, a sua voz, o seu testemunho, o seu abraço, sejam a resposta à oração de alguém. Não subestime o impacto que a sua fé pode ter. Deus não precisa de multidões para operar milagres. Às vezes, Ele só precisa de um coração disposto. A sua coragem de falar o nome de Jesus, ainda que em uma conversa simples, pode ser a semente que o Espírito Santo usará para transformar uma vida inteira. E sim, haverá resistência. Você será mal compreendido. Vão rir, vão tentar te silenciar. Mas lembre-se, a verdade não depende da aceitação das pessoas para continuar sendo verdade. Você foi escolhido para um tempo como este. Um tempo em que muitos se curvam diante do medo, do ego, da aparência. Mas você é chamado a permanecer de pé, com o coração firme, com os olhos no céu e a fé acesa. Fé não é apenas crença, é ação. É viver de forma que o céu se torne visível na terra, através de você. É amar os inimigos, perdoar os que te feriram, ajudar sem esperar nada em troca, orar por quem te esqueceu. Isso é evangelho em movimento. E quanto mais você se entrega, mais você descobre que não está sozinho. O Espírito Santo te sustenta, te guia, te fortalece, e Ele te capacita com dons, com sabedoria, com discernimento e poder. Não espere ser perfeito para começar. Deus trabalha com quem está disposto, não com quem está pronto aos olhos humanos. Ele te chamou sabendo de cada fraqueza e mesmo assim te escolheu. Se você sente que Deus quer te usar,
Mesmo com suas falhas, comente: eu sou vaso nas mãos do oleiro. E confie que ele fará muito através de você. Ser luz no meio das trevas não é fácil. Ser voz da verdade em um mundo que prefere mentiras exige coragem. Mas o mesmo Jesus que te chamou também prometeu estar contigo todos os dias, até o fim. Ele não te abandona quando o peso aumenta. Ele não te deixa sozinho quando os ventos sopram contra. Pelo contrário, é nas lutas que você descobre a força do Deus que habita em você. Ser ousado na fé não é ser agressivo, intolerante ou arrogante. Ser ousado é ser sincero, é não negar quem você é em Cristo só para ser aceito. É não calar quando o Espírito Santo te incita a falar. É não se envergonhar daquele que jamais se envergonhou de você. Muitos querem viver uma fé discreta, privada, silenciosa. Mas Jesus nunca viveu escondido. Ele enfrentou os religiosos, amou os pecadores publicamente, tocou os impuros na frente de todos e morreu em uma cruz aos olhos do mundo. Ele não se escondeu. Por que então deveríamos nos esconder? Jesus disse em Mateus 10:32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é um dos maiores privilégios, ser lembrado pelo Filho de Deus diante do trono eterno. E isso não depende de fama, de títulos ou de ministérios. Depende apenas de um coração que diz: sim, eu pertenço a Jesus. Em tempos de confusão, onde muitos estão buscando sentido e não encontram, você carrega a resposta. Você tem a luz. Você conhece o caminho. Então não se esconda. O mundo está gritando. Nós não podemos sussurrar. Se você quer que sua vida seja um eco do céu na terra, comente: minha vida pertence a Cristo. E compartilhe essa esperança com quem precisa. Você não foi chamado para viver no medo, na dúvida ou na timidez. Você foi chamado para andar em autoridade. E essa autoridade não vem de você. Ela vem do Espírito Santo, que habita em você. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus não apenas te salva, Ele te capacita. Ele te enche com seu Espírito para que você não viva baseado na sua força, mas na dele. Ele quer transformar o tímido em ousado, o fraco em valente, o silencioso em testemunha viva. O Espírito Santo não é apenas um toque emocional em cultos. Ele é o poder sobrenatural de Deus em ação dentro de você, te guiando, te instruindo, te consolando e te dando coragem quando você pensa em recuar. É Ele que te lembra da palavra no momento certo. É Ele que sussurra "vá" quando o medo diz "pare". É Ele que faz sua vida se tornar uma mensagem sem palavras. É Ele que transforma lágrimas em força e fraquezas em ministério. Mas, para viver, isso é preciso entrega. É preciso abrir mão do controle e dizer: Senhor, me enche. Faz em mim o que eu não posso fazer sozinho. Não se contente com uma fé morna, uma vida cristã rasa. Há profundezas em Deus esperando por você. Há dons que ainda não foram ativados. Há milagres que serão liberados quando você disser: Espírito Santo, tenha liberdade em mim. E lembre-se, você não precisa ser notado para ser eficaz. Um cristão cheio do Espírito pode mudar o ambiente de uma casa, de um trabalho, de uma cidade inteira, simplesmente sendo fiel onde está. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo hoje, comente: sopra em mim, Espírito de Deus, e abra espaço para o céu agir. Deus nunca desperdiça uma história. Aquilo que você viveu, inclusive as quedas, as lutas, os momentos em que quase desistiu, pode se tornar testemunho vivo da graça dele.
Tudo o que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus pode transformar em ponte para salvar outros. As suas cicatrizes têm voz. Elas não falam de derrota, mas de superação, de perdão, de recomeço. Muitas pessoas estão esperando por alguém que fale com verdade, que mostre que é possível vencer, que não é preciso ser perfeito para ser amado por Deus. Por isso, não esconda o que Deus já curou. Não guarde o que Ele quer usar. A sua dor curada pode ser o remédio que outro coração precisa. O que você viveu não foi em vão. Há propósito até nos capítulos mais sombrios da sua jornada. E mesmo nas áreas que ainda estão sendo trabalhadas, Deus pode agir. Ele usa gente em processo, gente que confessa: ainda não sou tudo o que deveria, mas já não sou mais quem eu era. Gente que caminha com o coração rendido, mesmo tropeçando às vezes. A verdade é que Deus não precisa de perfeição. Ele quer rendição. Ele quer disponibilidade. Ele quer corações que dizem: Senhor, usa minha história, toda ela, para revelar tua glória. Seu passado não te desqualifica. Na verdade, quando entregue nas mãos certas, ele te torna mais acessível, mais real, mais útil, porque você entende a dor do outro, porque você passou por ela, porque você viu a mão de Deus te resgatar quando ninguém mais acreditava. E quanto mais você permite que Deus use sua vida, mais Ele te surpreende. Ele transforma o pranto em dança, o luto em alegria, o deserto em fonte. Se você crê que até sua dor pode ser usada por Deus, escreva nos comentários: minha história é para a glória de Deus. E deixe que Ele escreva os próximos capítulos. Você foi chamado para ser mais do que apenas um crente de palavras. Você foi chamado para ser testemunha viva de quem Jesus é. Não apenas em momentos públicos, mas também em decisões privadas. Não só quando é fácil, mas principalmente quando custa. A fé verdadeira não se limita ao púlpito. Ela se revela na fila do mercado, no cuidado com a família, na integridade no trabalho, na maneira como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Você não é só mais uma pessoa no mundo. Você carrega uma marca, a marca do sangue de Cristo. Você pertence ao Rei dos Reis, e isso muda tudo. A cada passo que você dá, você representa um reino. A cada palavra que sai da sua boca, você tem a chance de semear vida ou omissão. Não desperdice sua influência. Ainda que você pense que é pequena, alguém está observando. Alguém está sendo tocado por sua fidelidade. E quando o medo bater, quando a dúvida tentar te calar, quando o inimigo te lembrar do seu passado, lembre-se de quem é o seu. Senhor, você não caminha sozinho. Você tem o céu te respaldando, tem o Espírito te conduzindo, tem promessas eternas te sustentando. A cruz não foi silenciosa. O Calvário ecoou até os confins da terra. Jesus foi humilhado publicamente, ferido em praça pública, mas mesmo assim ele permaneceu. Por você, por amor. Agora é a sua vez de permanecer por ele, de ficar firme quando o mundo vacila, de declarar: eu sigo a Cristo, mesmo quando isso custar amizades, elogios ou reconhecimento. Se você está pronto para viver sem reservas por Jesus? Comente: minha vida é de Cristo, hoje e sempre, e deixe o mundo saber quem é o seu Salvador. Chegamos ao momento de reafirmar tudo o que o Evangelho nos diz. Você é amado, redimido e chamado para viver com coragem e verdade. Jesus nunca se envergonhou de você, mesmo quando enfrentou sofrimento, rejeição e a cruz. Ele suportou tudo com alegria, porque sabia que através disso você poderia ser liberto. Hoje, ao proclamarmos juntos Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos convidados a viver essa verdade,
diariamente. Que a sua fé não fique escondida, mas que transborde em palavras, atitudes e escolhas. Que você seja luz onde houver escuridão, esperança onde houver desespero, amor onde houver indiferença. Peça ao Senhor coragem para falar seu nome sem medo. Peça a força do Espírito Santo para permanecer firme. Confesse com ousadia que Jesus é o seu Salvador e Senhor, o único caminho para a vida eterna. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, venho diante de Ti com reverência e gratidão. Obrigado por me amar tanto, a ponto de entregar sua vida por mim. Peço que me encha do seu Espírito, que minha vida seja um testemunho vivo da sua graça. Que eu nunca me envergonhe do Evangelho, mas que o proclame com amor e coragem. Use minha história, minha voz e meu coração para alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Que eu viva cada dia para a sua glória, sendo luz em meio às trevas. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Se você tem um pedido de oração especial, escreva aqui. Queremos orar por você e juntos vivermos essa fé sem vergonha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre. Se essa palavra te tocou, então não ignore os sinais. Inscreva-se no canal Sinais Invisíveis e enxergue o que o mundo não quer que você veja. Jesus está voltando. Você está pronto?